Todos são muito bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Vamos saudar também aos internautas, né, da comunidade Vida Nova e também os seguidores do Aurélio Robles, né, no Facebook. A todos nosso boa noite. Na noite de hoje, o tema escolhido é Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, itens 1 a 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, cujo título é Buscai e Achareis, né? Mas antes que a gente inicie, vamos começar primeiro com a nossa prece, né? Eu convido a todos que nós possamos fechar nossos olhos e levar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, e Jesus, o nosso Mestre, aos bons companheiros espirituais que mais uma vez estão aqui nos assistindo, aos mentores desta casa, que nunca faltaram o auxílio em nosso favor. Nós rogamos esse auxílio, essa força, esse apoio. E, acima de tudo, contamos com toda a cobertura do plano maior, através de Jesus, o nosso Mestre, e acima dele, Deus, nosso Pai, para que tudo possa transcorrer com tranquilidade, em harmonia, e que nós possamos tirar o melhor proveito possível da lição de hoje, que nós possamos saber transmiti-la e que nós todos possamos saber captar a sua essência para que nós possamos interiorizá-la e possamos assim criar consciência desses ensinamentos para seguir adiante na nossa jornada, que é tão difícil, e os nossos objetivos, ainda que distantes, nós perseveramos nesse caminho, pois acreditamos que é o mais correto. E assim seja. Bom, então o tema de hoje a gente vai falar de esforço, né? De pouco de merecimento, né? Então a gente, se pegar esse assunto e trazer para a nossa rotina, do nosso dia a dia, a gente vai ver que tem muito a ver, né? Por exemplo, se eu quiser ter minhas refeições regulares ou comer uma coisa melhor num determinado dia, né? Eu tenho que ter condições para isso. Então eu tenho que me esforçar, ter um emprego, né? A criar condições para que isso aconteça, né? Se eu quiser viajar, né? Se eu quiser ter uma casa própria, se eu não tenho ainda, né? Então eu preciso criar essas condições para que isso possa ser realizado. Então aí vai o esforço da nossa parte, né? Esse desejo de melhorar, né? Eu pagava aluguel, hoje eu tenho minha casa própria, então é uma melhoria. Eu tinha um carro velho, hoje eu tenho um carro melhorzinho. Tudo isso é essa busca pelo melhor que nós estamos sempre atrás dela, né? Da mesma forma, quando a gente vê pessoas talentosas, um pianista, por exemplo, tocando uma peça muito bonita, a gente não imagina o esforço que ele fez, o tempo que ele gastou para chegar naquela excelência, né? Ou você vê um tenista jogando, ou uma bailarina dançando, você não sabe o quanto que aquelas pessoas sofreram para chegar naquela condição, né? Então tudo isso a gente denota que há por trás disso um sacrifício, uma determinação e muitas vezes superação, né, que essas pessoas tiveram para realizar tudo isso, né? Vamos lá. Então no item 1, eu vou ler os itens, depois a gente vai fazendo esses comentários, tá bom? Então no item 1 lá no Evangelho está escrito o seguinte, olha: pedi e se vos dará. Buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha. É aquele que bate a porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, sendo maus como sois ou como somos, né? Sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem. Então, esse é o trecho do Evangelho, em São Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Né? Muito bem. Vamos lá fazer algum comentário a respeito. Bom, então, o que Jesus nos ensinava quando assim se referia? Bom, é que devemos nos esforçar na busca do que necessitamos, uma vez que a ajuda de Deus só ocorre para quem trabalha e se empenha na procura do desejado, usando de humildade, sinceridade, fé e confiança.
Então, veja que em tudo que a gente vai empreender, tem que ter a vontade e o esforço, né? Acima de tudo, a vontade, né? Porque se você não tiver a vontade, a boa vontade, nada acontece. Então, você precisa ter ação, né? E a ação ela é alavancada pela vontade e, logicamente, o esforço que você faz, dependendo do que você deseja, né? E a gente sempre vai pedir humildade, sinceridade, fé e confiança. Por quê? Porque há aí um reconhecimento do nosso Pai Criador, que está aí nos auxiliando, Ele quer o melhor para nós, porque nós somos os seus filhos, né? Então, nós sempre teremos que usar desses atributos, né, da humildade, da sinceridade, da fé e da caridade, que isso vai, da confiança, isso vai com que a gente possa empreender melhor o que nós desejamos, o que nós queremos fazer, né? Então, uma vez que é pelo trabalho que se consegue as coisas, será mesmo necessário pedir a Deus o que necessitamos? Se é pelo trabalho, será que precisa pedir, né? Então ele responde, olha, embora Deus saiba o que precisamos e nos auxilie sempre, a nossa ligação com Ele é necessária para que possamos agir com mais confiança e equilíbrio, garantindo-nos o sucesso do trabalho inicial, né? Então veja, quando a gente vai fazer qualquer coisa, se a gente tiver esse auxílio do alto, né, a gente vai ter mais confiança e mais equilíbrio em tudo que a gente for empreender, né? Então a gente está sempre contando com esse auxílio, né? É diferente quando a gente despreza qualquer coisa nesse sentido e aqui acaba quebrando a cara, né? Sem ter a humildade de pedir esse auxílio ao alto, né? Porque nós sabemos que está à nossa disposição através dos nossos mensageiros, né? Os espíritos estão sempre aí nos influenciando, os bons e os maus, né? Mas se a gente ouvir os bons, a gente está sempre com a intuição, com a inspiração para fazer as coisas, né? Então a gente estaria sempre em um caminho seguro. Então, o pedido a Deus é um ato de reverência e humildade que se torna necessário em qualquer atividade nossa, né? Então, veja, que quando a gente usa essa humildade, também é um treino para que a gente possa combater o nosso orgulho, né? Nós sabemos que o orgulho e o egoísmo são pais de muitos dos nossos defeitos. Então, é necessário que a gente comece esse combate ao orgulho e ao egoísmo. Então, quando a gente usa da humildade, é uma humildade, logicamente, com sinceridade, não é uma humildade de ato exterior. É uma coisa bastante sincera, íntima, né? Então, a gente vai fazer com que esse apoio venha, a gente tenha essa força, né? Então, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo esse exercício diário, que é esse combate. Essa é uma das formas, né? Teria várias outras, né? Que seria assunto para outra ocasião. Agora, devemos então pedir a Deus qualquer coisa, né? Ou pedir qualquer coisa a Deus? Então a resposta a isso é o seguinte, não, né? Pois nem sempre o que queremos é o que necessitamos. Por outro lado, a razão e a inteligência nos foram concedidas pela providência também para nos auxiliar a agir com critério e bom senso ao definirmos o que realmente devemos pedir a Deus, né? Então veja, a gente precisa ter consciência que a gente só recebe o que nós necessitamos, né? Não adianta a gente querer pedir um monte de coisa que não é necessário e nem sempre está no nosso alcance, no nosso merecimento, né? Então a gente precisa ter consciência. O que nós recebemos é realmente o que nós necessitamos, né? É a medida exata para que a gente possa levar adiante os nossos projetos, os nossos trabalhos, né? Tudo aquilo que nós queremos fazer, né? E quando nós temos, deixa eu abrir aqui e Deus, segundo a sua vontade, pode aceder a certos pedidos nossos, dentro do nosso merecimento e necessidade, desde que isso não perturbe a imutabilidade de suas leis, né? Esses acréscimos da bondade divina vêm pelo merecimento, né? E a gente nem sempre está nesse merecimento, né? E merecimento aliado à necessidade, né? Então, às vezes, a gente tem uma graça a mais, né? Recebe alguma coisa a mais, não é porque Deus fez um milagre ou porque caiu do céu, nada disso, né? Nós fizemos por merecer, né? Mas muitos de nós estamos longe disso, né? No item 2,
Está lá no Evangelho, que eu vou ler aqui junto. Do ponto de vista terreno, a máxima buscar e achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à carta de alimentos, né, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Não tinha muito o que fazer naquela época, né? Deus, porém, lhe deu, a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. Isso só o homem tem, né? E esse desejo que o impede a pesquisa dos meios de melhorar a sua posição. Nós todos temos esse desejo em nós, isso que nos impele para o progresso, né, para a nossa melhoria. Então, Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal o desejo incessante do melhor, e é esse desejo que o impele a pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, né, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. É assim que o homem passa da selvageria à civilização, né? Então veja, com esse desejo incessante, tudo é melhorando à nossa volta. Deus nos ajuda enviando aqui emissários, né, missionários, que ajudam a grandes descobertas e invenções, né? E com isso a nossa vida vai melhorando. Então, se a gente for analisar de 2 séculos para cá, nossa vida melhorou muito, né? Apesar de tudo, né? Apesar de toda essa confusão que o mundo ainda se apresenta, a nossa vida melhorou bastante, né? Nós não estamos mais no estado de selvageria, como diz ali, né? Nós ainda estamos numa civilização material, né? Nós temos que progredir ainda para uma civilização moral, né? Mas isso ainda nós vamos ver adiante. Então ele continua, né, nesse item que fala o seguinte: mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Então o nosso progresso é lento, né? Os nossos passos são tímidos, pequenos ainda, né? Então a gente não percebe esse progresso a cada encarnação, né? Como poderia então progredir a humanidade sem a preexistência e a reexistência da alma? Sem as reencarnações a gente não progrediria, né? Como ele vai falar aí. As almas, se fossem, né, todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos. Quer dizer, a gente estaria sempre aprendendo, tentando aprender as coisas tudo novamente, né? Tudo de novo, elementos primitivos, tendo de fazer tudo e aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria que se recomeçar, né? Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral, que é mais importante, né? Então a gente sabe que a gente como espíritos imortais, a gente já vem de muitas encarnações, e a gente vem a cada encarnação vem acumulando conhecimentos, vem acumulando sabedoria, né? Pouca coisa, mas a gente acumula, né? Algumas encarnações a gente desperdiça muito, né? E outras a gente aproveita um pouquinho mais. Mas a gente está sempre num repositório, né? Num arquivo que a gente vai acumulando tudo isso, né? Então, quando a gente faz por merecer, quando a gente tem um entendimento, quando a gente tem uma doutrina como a nossa, no nosso caminho, a gente tem que saber aproveitar, né? Porque pode ser que nas próximas encarnações a gente não tenha todo esse aparato, né? Porque é aquela história, Deus vai te colocar no lugar onde você possa florescer. Então eu estou aqui hoje no Brasil, né? Tá tudo bem, né? Ou mais ou menos, mas daqui a pouco eu posso reencarnar lá no Paquistão, né? Ou lá na Índia, sei lá onde, né?
e longe de doutrina espírita, então é complicado. Então, se eu não for um espírito mais ou menos preparado, para vencer aquelas dificuldades vai ser bastante difícil, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Então, eu sempre falo, hoje nós temos a doutrina espírita esclarecedora, consoladora em nossa vida, e a gente tem que aproveitar esse momento, né? Então, vejam, então nós temos aqui, vamos aqui adiante, né? Ele pergunta, qual o sentido da expressão ajuda-te a ti mesmo? Ele fala o seguinte, que significa que o homem deve colocar todo o seu esforço no trabalho digno e edificante em prol de si mesmo e do semelhante. Só isso. Para isso, deve ele utilizar todos os recursos orgânicos, materiais e intelectuais que possui, né? Então, quando a gente tem essa consciência de ajudarmos a nós mesmos, né, é nesse sentido. Então, a gente tem que ter todo o esforço em prol de nós mesmos e daquelas pessoas que nos são mais próximas, né, familiares, amigos, né, comunidade, né. Então, para isso, a gente deve utilizar esses recursos que já estão em nós, intelectual, né, mesmo material, orgânico, né, para que a gente possa exercer a caridade, que a gente possa exercer esse trabalho em favor até de nós mesmos, até egoisticamente, mas em favor também daqueles que nos rodeiam, né? Da família ou da comunidade, né? A gente vai trabalhando nesse sentido. A lei de trabalho é uma lei natural que induz o homem a não se acomodar, né? O progresso, outra lei natural, surge em decorrência do trabalho. Hoje nós temos o trabalho até logicamente com uma obrigação, porque nós temos dívida para pagar, temos família para alimentar, aquela coisa, para pagar, ou pagar um financiamento, né? As coisas normais que todo mundo tem. Então a gente tem o trabalho como uma coisa mais ou menos obrigatória, mas é uma lei de trabalho que nos leva a outra lei, que é a lei do progresso, né? Então quanto mais a gente trabalha, né? E ao mesmo tempo que a gente trabalha, que a gente vai aprendendo novas coisas, que a gente se interessa pelas coisas que nos cercam, né? Estudando, pesquisando, a gente vai descobrindo novas coisas, né? E a gente então vai progredindo, né? Então o progresso, outra lei natural, surge em decorrência desse trabalho todo, né? Então veja, então a gente tem que usar dessa inteligência da qual nós somos dotados, né? O animal tem uma inteligência relativa, nós não. Nós temos uma inteligência que pode se expandir. E olha que a gente não conhece nem 10% da nossa mente, né? Então a gente tem que usar dessa capacidade, né? E ela vai melhorando à medida que a gente vai utilizando mais, né? Então a gente está sempre sujeito a essa lei de trabalho, né? De uma forma ou de outra. E em decorrência disso também a lei de progresso. Vamos lá. E como é que o céu nos ajuda? O céu, Deus, né? Esse céu aí também, entre aspas, né? Deus nos ajuda ao permitir o progresso do nosso espírito, né? Que é a consequência natural da aplicação digna do nosso trabalho. E ainda ao nos propiciar um bem-estar interior em face de havermos cumprido o nosso dever, né? Muito bem. Então aí nós temos o seguinte. Então veja. Ao mesmo tempo que nós temos esse desejo interior do melhor, a gente também vai descobrir outra coisa. Quando a gente tem esse desejo e cumpre, vai atrás dele, né, de uma forma digna, né, ele fala lá, ó, aplicação digna do nosso trabalho, né, a gente tem a sensação do dever cumprido. Então essa sensação para nós é uma recompensa, né, que nós fizemos, procuramos fazer bem feito, né. E outra coisa, né? Quando a gente age dessa forma, facilita a distinguir qual é o alvo que nós temos que atingir e quais são os caminhos que levam a esse alvo. As coisas ficam mais claras, né? Bom, o homem que ajuda a si mesmo descobre mais rapidamente o alvo a atingir, como eu disse, e mais facilmente o caminho que conduz a ele. Essa é uma forma de compensação do seu esforço, né? Então, a gente, quando busca essa ajuda do alto, os caminhos se abrem para a gente, essa que é a verdade, né? A gente muitas vezes não percebe, mas esse auxílio vem de maneiras
de variadas maneiras. E a gente às vezes não desconfia que é o auxílio que vem do alto, que nós pedimos humildemente, que nós nos esforçamos para que ele acontecesse, né? Vamos lá. E como é que progride a humanidade, né? Vamos ver aqui a resposta. O desejo incessante do melhor impele o homem a aplicar sua inteligência na descoberta de novos meios de melhorar a sua posição. Com isso, ele vai aperfeiçoando o meio em que vive ao mesmo tempo em que progride, né? Com a sobrevivência da alma, ela conserva armazenados em si os conhecimentos já adquiridos, que são aprimorados através de novas reencarnações, né? Então aí nós temos, veja, então a busca, né, do melhor por caminhos que me rodeiam, esse é um esforço que a gente começa a desenvolver naturalmente. Com o passar do tempo a gente vai percebendo que a gente precisa buscar o melhor, né? Em todos os sentidos, não é só no material que eu estou falando, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui imbuídos numa doutrina que nós não conhecemos ainda direito. Então é importante que nós estudemos, que nós pesquisemos, né? Para que a gente possa cada vez mais conhecer a doutrina que nós abraçamos, para que a gente possa usufruir melhor dos benefícios que ela nos oferece, né? Então, quanto mais esclarecidos nós ficamos, então isso enriquece a nossa convivência, né? Porque a gente vai começar a alterar o nosso comportamento em vários ambientes, né? E então a gente vai contribuindo para que haja mais paz, que a gente haja mais esclarecimento, né? E a gente vai usando de tudo aquilo que nós aprendemos da doutrina. De ter aceitação, de ter compreensão, de perdão, né? De entender a nossa família, por que nós estamos junto com aquelas pessoas, né? Não é por acaso, a gente sabe disso, né? E outra coisa, tudo isso desperta em nós um senso de justiça e de igualdade. Então a gente começa a buscar sempre o certo. A gente não vai por meios tortuosos, através da ilegalidade ou impunidade, não. A gente vai buscar sempre o que é justo dentro dos nossos parâmetros, né? E a gente quer sempre destacar a igualdade entre os homens, né? Então é por aí que a gente caminha. No item 3, ele fala lá, né, vai ler lá no Evangelho: se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se os houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade, e ele disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira será filho de suas obras, terá delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito, né? Vamos ver aqui um comentário. Então, além das já enumeradas, que outra finalidade tem o trabalho? Então, o trabalho tem ainda o objetivo de permitir ao homem exercitar o seu corpo e sua inteligência para desenvolvê-los, né? A gente está sempre desenvolvendo essas coisas. As próprias características do corpo humano e as tendências do espírito que o anima já são um convite ao trabalho, né? Então, veja, então quando a gente trabalha com a inteligência, isso leva a nos conhecer melhor, né? A gente vai começando a ver como é que nós podemos cuidar melhor do nosso corpo, da nossa própria inteligência, né? Ter esses cuidados, né? A gente começa com alguns vícios, com alguns defeitos que nos levavam à destruição, a outros caminhos, né? A gente desperta para isso. Então a gente começa a verificar que essa matéria que nos foi emprestada precisa ter cuidados, né? Tá certo? Então a gente passa melhor a cuidar desse corpo, porque é o nosso veículo aqui na Terra, né? Porque se a gente descuidar, a vida em nós aqui material é frágil, né? Então se a gente tem uns descuidos, aí tragicamente a gente vai interromper às vezes a encarnação que era para durar o dobro, né? Então a gente precisa ter esses cuidados, e só o trabalho nos traz isso, né? Que a gente vai desenvolvendo
nas nossas atividades, melhorando, né? Porque a gente pode também voltar no tempo e verificar nossos primeiros empregos, por exemplo, e depois de 30, 40 anos, como é que estamos, né? Será que nós melhoramos? Será que nós fizemos para melhorar? Buscamos coisas melhores? Estudamos? Pesquisamos, né? Então a gente tem que buscar sempre essa excelência, né? Tá certo? No item 4, ele fala lá o seguinte: olha, em virtude desse princípio é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe põe nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo o de pensar, né? Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram, né? Tudo errado. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que ela conduz, dizendo-lhe: andas e chegarás, toparás com pedras, olha e afastas tu mesmo, nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar, né? Então, veja, então, pergunta-se, né? Por que os espíritos não ajudam o homem na descoberta de invenções e na solução de problemas graves, né? Como a guerra, as doenças incuráveis, a fome, etc., né? E tem a resposta que eles falam assim: porque assim estariam tolhendo suas possibilidades de aprendizado e trabalho, além do que estariam impedindo o progresso de seguir seu curso normal, né? Então, veja, se todos os espíritos nos dessem mão beijada, a gente estaria atrofiados em vários sentidos, a nossa mente, o nosso corpo, porque tudo estaria caindo do céu, né? E outra, não teria graça, né? A gente não teria mérito de nada. Os nossos progressos seriam vazios, porque não houve esforço, né? Nada é meritório nesse sentido, né? Então é necessário que a gente põe a mão na massa, faça as coisas, porque nós contamos com esse auxílio. Deus não vai nos dar as forças necessárias para que a gente possa seguir adiante. Não vai fazer pela gente, né? Ninguém. Correto? E no item 5, no último item, ele fala o seguinte: olha, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada, né? Pedi forças para resistir ao mal e as tereis. Pedi assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos, e como um anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentar-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, né? E as quedas que derdes serão castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis. Então aqui a gente já parte para a conclusão, nesse sentido. Então, Deus nos ajuda na medida em que nos esforçamos na busca do que precisamos, sempre. Tudo concorrerá em nosso favor se trabalharmos com afinco, humildade, fé e confiança. Não há milagres, a gente sabe disso, né? As grandes obras, conquistas e vitórias são frutos unicamente do trabalho digno. É por aí mesmo, né? E que ele fala lá: nada cai do céu, as únicas coisas que vêm de lá são forças para que possamos resistir ao mal, né? Luz para clarear os nossos caminhos, bons conselhos para termos êxito em nossos trabalhos, desde que reconheçamos humildemente Deus como nosso Pai Criador e que nos convençamos de que Ele sabe o que é melhor para nós. Correto? Então, veja, vamos reforçar: milagre não existe, né? Essa teoria de milagre, que as coisas acontecem milagrosamente, dá a impressão que a gente Deus estaria consertando alguma coisa que Ele fez errado, né? Não tem nada de errado, né? Deus, na sua perfeição, fez tudo certinho, né? Então, quando a gente alcança alguma graça, pode acreditar que algum merecimento houve, e o esforço acima de tudo, né? Se nós não tivermos esforço,
essa graça não virá com certeza, né? E tudo que nós pedimos ao alto para a consecução dos nossos empreendimentos, a gente tem que pedir com sinceridade, humildemente, reconhecendo essa força maior que nos guia, né, e que nos auxilia, né, para que a gente possa melhorar cada vez mais. Tá certo? Bom, era o que eu tinha para hoje nesse assunto, né? Vamos partir agora para a nossa segunda parte, né? Então eu peço aos médicos para vocês que possam dirigir a Câmara de Passes, né, que a gente vai começar essa segunda parte e depois nós voltamos aqui para finalizar aqui.